Vamos para o portfólio do Liart e ele disse o seguinte: Marco, tudo bom? Eu queria algumas dicas para melhorar o meu desenho. Eu tenho muita dificuldade de resolver o meu desenho nas partes iniciais e quando estou finalizando, a ilustração já virou outra coisa em relação ao começo. Essa última imagem postada foi a primeira vez que eu tento fazer uma imagem com movimento e com uma iluminação que não fosse de sol. O que seria uma iluminação de sol apenas? Porque aqui tem uma iluminação noturna, por exemplo, né? Ou pelo menos a ideia, né, da lua e tal. Essa aqui também tá bem escura, né, pra ser sol. Vou pensar aqui, vamos dar uma olhada no portfólio como um todo. Certo. Beleza. Eu consigo sacar mais ou menos aonde você tá ali, arte. Cara, a primeira coisa que eu vou falar pra você é a seguinte. Uma coisa que você tem de bom assim no portfólio é esse processo de você pensar simples primeiro para depois evoluir e tornar mais complexo o seu desenho. O pensamento do todo tá ótimo, sabe? Tipo, eu acho que é por aí mesmo. Agora, na hora que você vai desenhar, eu percebo que você tem muita dificuldade com o desenho e você tá no começo assim, né? Então, pensando nisso, a primeira coisa que eu sugiro para você é que você entenda um pensamento sobre desenho que é uma questão de estrutura, sabe? Estruturar o desenho que a gente sempre fala aqui. Quando a gente fala de estruturar o desenho, é pensar o nosso desenho não como ícones. Então, quando você vai desenhar um olho, por exemplo, ao invés de você pensar que, beleza, estou desenhando um olho, e aí você vai acabar desenhando o ícone que a gente tem na nossa mente, que é a nossa interpretação do que é um olho, você pensa de uma forma mais estruturada, como estrutura. Então, quais são os planos que vão estar na minha cabeça, ou a construção daquela cabeça com objetos mais simples que vão passar a ideia de um olho, mas não de uma forma icônica. Porque, por exemplo, nesse desenho aqui, se você observar ele, tá vendo que ele tem um desenho onde a gente entende como ícones. Então, por exemplo, esse olho é como se fosse aquele peixinho que a gente sempre desenha no início e a gente reconhece como olho. Mas, como ele está numa visão de 3/4, com o rosto inclinado, que tem uma certa estrutura aqui, se a gente pensar esse olho de uma forma icônica, como você está fazendo, o que acontece é que a gente acaba não entendendo muito a perspectiva daquilo. A gente não entende aquilo como uma forma tridimensional. Para você ter esse conhecimento de estrutura de desenho, uma coisa que você precisa estudar inicialmente é perspectiva. É um pouquinho de perspectiva, não é muito, e figura humana, tá? A figura humana como estrutura e não como um exercício de anatomia, de entender toda a musculatura. Não é isso, porque isso é um pensamento um pouco mais avançado. Não é isso. É uma simplificação e alguns métodos que podem te ajudar na construção daquele desenho. Eu entendo que você já compreende aonde você pode chegar, mas se você não pegar algum livro mais teórico que vai te ajudar nessa estrutura, vai ficar difícil de você só evoluir do nada, assim, sabe? Então, pega algum livro que te ajuda nessa parte estrutural. Por exemplo, eu vou te dar alguns exemplos de livro, tá? Mas pega alguns livros desses que vão te ajudar bastante. Quer ver, ó? Vou pegar aqui. Eu tenho esse documento aqui, que é uma leitura, chama assim, Leituras para Estudos de Desenho e Pintura, né? E dentro desse documento, eu separo aqui, ó, fundamentos, gesture, forma e anatomia, que é uma coisa que você... Isso aqui que é o que você precisa estudar inicialmente, ó, gesture e forma. Isso aqui tá dentro de figura humana, sacou? Gesture é o desenho gestual que vai soltar um pouco o seu traço, que vai entender como deixar um desenho mais dinâmico. Mas o que eu mais recomendo é esse Figure Drawing for Artists, do Steve Houston. Eu adoro esse livro. Eu gosto muito da simplicidade que ele trata a figura humana nesse livro. Ele não avança muito para falar sobre coisas complexas, sabe? Mas eu também gosto muito dos livros do Andrew Loomis. Então eu vou abrir alguns livros do Andrew Loomis que vão te ajudar com certeza, ó. Então, vamos lá. Um a um. Vamos começar pelo Figure Drawing for Artists, do Steve Houston. Esse livro aqui, você consegue ele no Kindle baratinho, tá?
O Kindle é um aplicativo que você baixa no seu computador, não é o Kindle que você compra físico, não é isso, tá? Kindle é o aplicativo, você pode, ele é gratuito, você pode comprar ele por R$ 25 e você tem esse livro. Ele é excelente, cara. Ele é excelente para dar essa primeira passada no desenho, mas você vai precisar saber um pouco de inglês, tá? Agora, os livros do Loomis, talvez você encontre em algum lugar em português. Não sei onde. Não quero que vocês postem no chat ou aí no YouTube, mas deve ter em algum lugar. Aí é uma questão de você procurar, tá? Mas esse livro aqui, ele dá uma introdução à perspectiva e à construção da figura humana. Junto com esse livro, eu adoro esses outros aqui, ó. Fun with a Pencil, que é do próprio Andrew Loomis também, e o Figure Drawing for All It's Worth. Na sequência seguinte, ó. O que eu faria, tá? Eu leria, talvez, o Fun with a Pencil primeiro. Depois eu leria Figure Drawing for Artists. Depois, Successful Drawing. E depois, Figure Drawing for All It's Worth. Eu não tô falando que você vai ler esses livros todos, esses 4 livros, em uma semana. Não tô falando que você vai ler em um mês. Eu tô falando que isso aqui é um estudo de anos. Então é uma questão de você ir aos poucos lendo esses livros. Pode ler 2 ao mesmo tempo. Pode ler, por exemplo, Fun with a Pencil e o Figure Drawing for Artists. Mas é uma questão de meses. Pensa a longo prazo. Não é um negócio do dia pra noite, entendeu? Mas eu começaria assim, com essa sequência, tá? São livros curtos. Esse Fun with a Pencil e o Figure Drawing são livros bem curtos mesmo, tá? Os outros são um pouco maiores. Mas eu acho que vale totalmente a pena você se aprofundar nesses conceitos aqui, porque eles vão te ajudar muito, tá? Vão te ajudar muito no seu desenvolvimento como artista e 100% desenho, um pensamento de desenho mesmo, tá bom? Na minha opinião, só o Steve Wilson daria uma melhorada boa. Eu também acho, só que eu acho que é legal também ter um contato com perspectiva ao mesmo tempo, tá? Esses livros, infelizmente, não tem em português de uma forma legal, mas tem gente que traduz aí na interwebs. Na rede mundial de computadores, né? Grande chamada aí, famosa, né? O Loomis já é propriedade pública, eu tô viajando, tá viajando. Não é propriedade pública, não é domínio público. Que domínio público, na lei brasileira e na americana, se eu não me engano, é 70 anos após a morte do autor, tá? E o Loomis, Andrew Loomis, ele faleceu em 59. Façam as contas, por favor. Mas eu acho que não é. Mas meio que o pessoal já considera. Porque a Titan Books, que é a editora, ela demorou muito para comprar os direitos e para lançar. E aí, antes deles relançarem os livros do Loomis, meio que a galera, cara, save Loomis. Save Loomis. Né? Save Loomis. Beleza? Então, voltando ao portfólio, eu acho que é um pouco desse pensamento, porque eu consigo visualizar, Liart, que quando você vai criar uma parada mais de imaginação, mesmo tendo a base ali do desenho, falta essa estrutura, né? E aí quando você tem um desenho que é um pouco mais estruturado, eu entendo que provavelmente você usou ou 3D direto para traçar em cima ou uma foto, né? Você desenhou por cima de uma foto ou por cima do 3D. E eu consigo ver isso, tá? Não é um demérito, é uma questão que eu só consigo visualizar, tá? Então, com certeza vai te ajudar bastante. Fez sentido esse papo? Ajuda de alguma forma? Ajudou muito? Obrigado. Então, pega tudo que eu falei e, cara, arregaça nos estudos. Se possível, assista ao meu vídeo lá na área de membros do YouTube, que é como estudar, que vai te ajudar bastante a traçar um cronograma de estudo ali, tá? Que eu acho que vai ser bem bom. Valeu, mano. Então, parabéns. São 64 anos. Ah, tá quase. Espera 6 anos, então. Aguarda 6 anos aí, então, pra você poder estudar o Loomis. Tá bom? Assim com um PDF. Tá bom? Faltam 6 aninhos.